Bom, a gente já viu como funciona o quadro de Punnett e como ele pode prever a herança de certos traços. Mas e quando parece que ele não dá conta de tudo? E quando o filho não é nem que nem o pai, nem que nem a mãe, mas uma mistura dos dois? Se vocês escutarem uns barulhinhos esquisitos, é o Skunk muito louco, brincando sozinho pelo corredor. Tanquito, sossegue. Bom, na verdade isso é uma pergunta que me fazem muito na escola. Os alunos, quando veem o quadro de Punnett, começam a me perguntar: tá, professora, mas e isso? Mas e aquilo? Mas e não sei o que? Eu falo: galera, calma um pouquinho, é um passo de cada vez, porque esse quadro ele é uma forma simplificada de algumas coisas, mas existem vários outros tipos de situações e que se a gente passa tudo de uma vez é uma confusão que só. Mas, resumindo, o que pode acontecer são alguns casos que Mendel não explica, chamados de codominância, dominância incompleta e alelos múltiplos. Pois é, um mundo onde a genética é mais colorida, mais interessante e um tantinho mais complexa. Oi, eu sou a Camila Dias, sou professora de biologia e hoje a gente vai dar continuidade nessa saga que a gente está tendo aqui de aprender um pouco mais sobre genética para que você vá bem no vestibular, ou só nas provas de biologia mesmo, ou até se você é só curioso. Vamos nessa? Bom, vamos relembrar aqui que Mendel estudava características que tinham apenas 2 alelos. Por exemplo, o lance da ervilha, que era amarelo, verde, lisa, rugosa. E em casos assim, o quadro de Punnett funciona muito bem. Nesses casos que a dominância é completa. Um alelo domina completamente o outro, que é aquele lance que eu mostrei para vocês, por exemplo, azão, dominante, azinho, mesmo tendo um recessivo. O dominante sobressai, porque a dominância é completa, e azinho, não tem mais ninguém, é recessivo. Nesses casos, funciona muito bem. Mas a natureza não é tão simples assim, né, meus queridos? Quando os cientistas começaram a olhar mais de perto para outras espécies, e até para nós humanos, viram que nem sempre é uma questão de dominância e recessividade. Às vezes é um meio termo. Ou até 2 coisas dominando juntas. E é aí que entram aquelas 3 coisinhas que eu falei pra vocês. Primeiramente, a gente vai falar da dominância incompleta, que é ali o meio do caminho. E isso acontece quando um alelo não domina totalmente o outro. E quando é heterozigoto, vai ter um fenótipo intermediário. Vou traduzir isso pra vocês. A gente usando as letras, né, dominante como letra maiúscula e recessivo como letra minúscula, quando tiverem 2 dominantes, o dominante vai aparecer ok, tranquilo, normal. Quando tiver 2 recessivos, o recessivo vai aparecer ok, normal. Ou seja, homozigotos dominante, aparece o dominante. Homozigotos recessivos, aparece o recessivo. Porém, quando for heterozigoto, ou seja, um dominante com um recessivo, aí é como se a gente tivesse misturando esses dois, porque nenhum vai ter força suficiente para dominar o outro. Ou seja, não que eles fossem dominantes e recessivos, os dois meio que seriam a mesma coisa, e quando se encontram, eles se misturam. Se você ainda não entendeu, eu vou te dar um exemplo bem clássico. Vamos colocar assim, que as flores vermelhas são Rzão. As flores brancas são Rzinho. E se a flor for Rzinho, ou seja, heterozigoto, um dominante com um recessivo, ela vai ser rosa. Ou seja, nem o vermelho do Rzão e nem o branco do Rzinho. É como se tivessem pego uma tinta vermelha e uma tinta branca e misturado e saiu rosa. Então, quando você pega um fenótipo que parece que nem é uma coisa nem outra, parece que juntaram as duas e saiu uma mistureba daquilo, a gente está falando de dominância incompleta. E olha só, Mendel ia ficar bem confuso com essa flor rosa, viu? Porque ela é um resultado de mistura de pigmentos, sem dominância total. Outros exemplos aí para vocês verem. A cor do cabelo dos humanos, em alguns casos. Algumas doenças genéticas, como por exemplo, a hipercolesterolemia. E eu vou ler porque é muito difícil falar isso daqui, é um trava-língua. Hipercolesterolemia familiar heterozigótica. Canquito! Que isso, meu filho? Você quer falar aqui com as câmeras? Vem cá, sai pro cheque. Conta aí pra galera o que você queria falar, que você tava latindo lá. Conta lá, ali, ó. Ficou tímido, é? Ensine genética para essas pessoas. Não vai rolar? Então tá bom, né? É assim. Parece meus alunos. Para de falar e aí quando pergunta não sabe o que é a matéria, né não? Ai, coisa gostosa.
Agora a gente vai falar da codominância. É quando os dois são saidinhos, os dois alelos querem aparecer, os dois querem sobressair. Ou seja, ambos os alelos são totalmente expressos quando a combinação é heterozigótica. Não é que nem ali na dominância incompleta, que nenhum tem força o suficiente para aparecer e aí vira uma junção dos dois. Nessa, os dois são fortes e os dois aparecem bem definidos. Os dois são colegas de palco e ninguém apaga a luz de ninguém ali não, tá? E aí a gente pode usar como exemplo a pelagem de alguns animais, como por exemplo as vacas malhadas, brancas e pretas, aquelas vaquinhas tradicionais. Ali a gente vai ter o alelo de uma vaca preta e de uma vaca branca. Ali a gente vai ter um alelo da cor preta e um da cor branca, e quando os dois se juntam, não vai sair um cinza, vai sair um branco com manchas pretas. Ou seja, os dois estão aparecendo bem nitidamente ali. Outro exemplo são certos tipos de anemia falciforme. E por último, nós temos alelos múltiplos, que é o quê? Mais de 2 alelos em jogo. Pois é, galera, vocês achavam que a gente parava só em azão, azinho? Alguns genes têm um cardápio muito maior, como no sistema sanguíneo ABO, por exemplo, que tem 3 alelos diferentes. IA, IB e um Izinho. São esses 3. E nesse caso, por exemplo, o IA e o IB são codominantes, ou seja, os dois conseguem dominar. E o Izinho é recessivo em relação aos dois. Então, por exemplo, numa combinação que a gente fizesse que saísse IA, IA ou IA e um Izinho, o tipo sanguíneo seria A. Ou então numa combinação IB, IB ou IB, Izinho, o tipo sanguíneo seria B. E só sairia o tipo O no caso de serem 2 Izinhos juntos. Outro exemplo de alelos múltiplos é a cor da pelagem em coelhos. Tem uma série de alelos para as cores deles. Czão, Czinho, Czinho H, Czinho H e Czinho. E aí um meio que domina o outro. Um outro exemplo também são doenças genéticas raras. Então vou até que vir pro ladinho para a gente conseguir fazer uma tabela sem que tampe a minha cara e aí a gente consiga comparar tudo bonitinho. Sorry, galera. Bom, vou eu aqui olhar para o nada novamente. Aí eu vou olhar para a câmera, gente, daí eu me sinto menos louca. Primeiramente, a gente vai colocar os tipos de herança, a expressão no heterozigoto e um exemplo, ok? Então, primeiro tipo de herança, dominância completa, que é a padrãozinho que a gente começou aprendendo. É a mais simples aí. Ou seja, numa combinação heterozigoto, apenas o dominante aparece. Um exemplo disso são as ervilhas lisas e rugosas. Segundo tipo de herança, dominância incompleta. Quando for heterozigoto, sai uma mistura dos fenótipos, sai uma mistura, né, das combinações aí. Um exemplo disso, flor vermelha com flor branca que sai flor rosa. Mais um tipo, codominância. Na combinação, ambos os fenótipos aparecem. Um exemplo disso, uma vaca malhada. E por último, mas não menos importante, os alelos múltiplos, que é quando tem mais de 2 combinações de alelos. Por exemplo, os tipos sanguíneos. Esses padrões nos ajudam a entender essa diversidade genética, ajuda a explicar como essa diversidade genética é tão rica. E nem sempre é preto no branco. Às vezes é rosa, vermelho, malhado, várias opções. Bom, e esse tipo de coisa é muito importante no nosso dia a dia em vários momentos. Isso faz parte do nosso dia a dia. Gente, eu tô falando e fico passando a mão no cabelo porque eu tô descabelada, né? Por exemplo, a importância do sistema ABO na hora da transfusão de sangue, reprodução seletiva em animais de pelagens diferentes, testes genéticos que identificam variações genéticas com base em múltiplos alelos. Entender esses padrões pode até salvar vidas, guiar decisões médicas e até entender por que alguns bichinhos têm algumas manchinhas tão únicas. Nem toda a herança genética vai seguir as leis de Mendel. E tá tudo ok. A ciência adora exceções. E ela nos ajuda a entender melhor a vida. Mas me conta aí se você já sabia dessas variações, como elas funcionavam. E claro, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal de Agibio para não perder os próximos conteúdos. E até o próximo vídeo. Ai, você veio dar tchau! Tchau, galera! Tchau! Lindona.